Nossa terceira aula sobre os miomas. Os miomas, eles podem ser totalmente sem sintomas, quando são conhecidos como assintomáticos. Eles são encontrados casualmente em uma ultrassonografia e outros métodos de imagem. O sangramento uterino anormal é especialmente volumoso e causa preocupação. Podemos também termos como queixas a dor pélvica ou a menstruação difícil com cólicas intensas. Dependendo do crescimento dos miomas, vamos ter algumas manifestações decorrente da pressão sobre os órgãos vizinhos, como a bexiga e o intestino. A infertilidade e complicações ligadas à gravidez também fazem parte do cortejo clínico da doença. E, não raro, encontramos sintomas associados com a degeneração do mioma, ou seja, o mioma, ele perde a sua capacidade de produzir aquele sangue em grande quantidade, ele entra em sofrimento e começa a apresentar degenerações. Consequentemente, essas degenerações vão causar alguns problemas preocupantes para aquela mulher. Diagnóstico do mioma. Achados compatíveis com mioma: útero aumentado de volume, útero com uma superfície irregular, nós conseguimos passar o dedo em cima da superfície do útero. O diagnóstico pode ser também por exames de imagens, e a ultrassonografia tem um papel importante. Observem na imagem a seta indicando uma área escura, uma formação de contornos regulares, que nós chamamos de hipoecogênica, que caracteriza um mioma. Então, a ultrassonografia, ela é o exame de ponta, é o exame prioritário, é o primeiro exame para nós avaliarmos a presença dos miomas. A histerossonografia é muito indicada para aqueles miomas que estão na cavidade do útero. É um tipo de ultrassonografia que o operador injeta líquido dentro da cavidade uterina e esse líquido ele dá contraste, você consegue ver a formação miomatosa. Aí, nessa imagem, vocês estão vendo o interior do útero, a seta apontando a área escura, a área anecoica, onde está o líquido, que é o soro fisiológico que foi injetado dentro da cavidade, contrastando com uma área branca de limites irregulares, caracterizando um mioma intracavitário. Então, a histerossonografia é também um exame de imagem que faz parte do arsenal para o diagnóstico dos miomas. A ressonância nuclear magnética também é um dos exames que são usados não de primeiro, por causa que não é facilitado o seu uso para todas as pessoas, para toda a comunidade. Mas em certas pacientes que
que nós queremos ver o tamanho do útero, fazendo um prognóstico para a cirurgia, o tamanho dos nódulos de miomas, a ressonância magnética está indicada. Na imagem, vocês observam uma área, uma linha azul que delimita um útero com 2 miomas volumosos, apontado pela seta. Então a ressonância nuclear magnética também é utilizada para o diagnóstico dos miomas. Miomas sem sintomas. O paciente fez uma ultrassonografia, foi encontrado mioma. Qual a conduta que nós adotamos? Qual é a conduta correta? Controle clínico de 6 em 6 meses, em portadoras de 1 ou 3 miomas menores que 3 centímetros. Próximo da menopausa, nós vamos aguardar a regressão espontânea desses miomas. Para isso, nós aprazamos exames ultrassonográficos semestrais. Nas mulheres que pretendem engravidar, nós sugerimos a retirada dos miomas como medida pré-concepcional. Quando submucosos e miometriais maiores ou iguais a 3 centímetros. O tratamento dos miomas, o tratamento clínico. O tratamento clínico é aquele tratamento que não é cirúrgico. Nós vamos ter a terapia médica para o controle dos sintomas. Ou seja, paciente tem mioma, está com dores. Vamos entrar com anti-inflamatórios, com medicações para dores. Paciente apresenta miomas com sangramento. Vamos tratar o sangramento. Vamos tratar a anemia devido ao sangramento. Se precisar, fazer uma transfusão de sangue. Nós somos mão da terapia, do tratamento à base de hormônios. E os contraceptivos orais têm um papel muito importante. Podem ser sequenciais, podem ser intervalar e podemos ter contraceptivos com associação de estrógenos e progesterona, como podemos ter contraceptivos com a presença somente de progestagênios isolados, a progesterona isolada pura. O ácido tranexâmico para aquelas pacientes que têm sangramento vultuoso na época da menstruação, o ácido tranexâmico esteja na farmacinha dessa paciente. Ele vai diminuir a quantidade do fluxo menstrual. Pode ser lançado também os dispositivos intrauterinos medicados. Coloca-se dentro do útero um aparelhinho chamado de DIU, e esse DIU é ficado dentro do útero e fica eliminando substâncias que vão bloquear a estimulação do forro interno do útero, evitando assim sangramentos. Os agonistas do GnRH. O GnRH é um neurohormônio. É de lá que começa todo o processo de estimulação ovariana. Ele fica numa região do cérebro chamado hipotálamo e ele é produzido. Ele estimula a hipófise estimula os ovários estimulam o útero.
a produção dos hormônios estrogênios que vão levar o útero a crescer até hemorragia. A nossa experiência com os agonistas do GnRH já vem de muito tempo. A gestrinona e o danazol, nós não temos a experiência, mas a literatura enfatiza a importância desses dois remédios que também vão bloquear o eixo responsável pelo processo menstrual. O contraceptivo oral, ele diminui o volume do sangue menstrual. Ele diminui as cólicas menstruais, ele suspende a menstruação quando é usado em uso contínuo, diminui o volume uterino. O sistema intrauterino é a colocação dentro do útero, observem a seta, de um objeto chamado de DIU. Esse DIU, ele é medicado, ele tem substâncias que vão ser eliminadas na cavidade uterina. Consequentemente, esse DIU leva à inibição do sangramento vultuoso, acaba com as cólicas uterinas, diminui o volume do útero e impede o crescimento dos miomas. O agonista do GnRH é uma medicação muito importante. Inclusive, existe no SUS, é fornecida pelo SUS. E quando você são 2 injeções com intervalo de 3 meses. Ao fazer essa injeção, você para quase que imediatamente de menstruar. Esse tipo de tratamento é indicada a todas as pacientes com volume uterino superior a 300 centímetros cúbicos. No tratamento dos miomas, temos as urgências, ou seja, essas pacientes podem não ser atendidas em emergência nas UPAs, tendo sangramento uterino anormal, um abdômen agudo hemorrágico. Os procedimentos cirúrgicos são as histerectomias e as miomectomias. Essas cirurgias se propõem a seguinte lógica: retirada de todo o útero, conservando os ovários. Pode também ser feita a cirurgia em que há retirada de todo o útero, retirando também os ovários. Pode também acontecer somente a proposição do cirurgião é só tirar o corpo do útero onde está o mioma, mantendo os ovários e o colo do útero. E as miomectomias, retirada apenas dos miomas, conservando o útero, o ovário e as trompas, permitindo assim a gravidez futura. Recomendações finais. Consulte o seu ginecologista regularmente, porque nas consultas de rotina, muitos casos de miomas podem ser diagnosticados. Comentários finais. Procure saber mais de uma opinião. Não seja manipulada. Gente, não seja manipulada pela família, não seja manipulada pelos colegas, não seja manipulada por ninguém. Seja ciente do passo a passo que tomarás ao te preparar para o procedimento cirúrgico. E saiba mais
do tratamento escolhido para você. Meu muito obrigado pela atenção.